Bom dia, minhas irmãs, bom dia, meus irmãos. É um prazer estar podendo falar com vocês através das mídias da nossa igreja. Nós tivemos no mês de outubro até agora duas datas muito importantes. O Dia das Crianças, no dia 12, onde nós comemoramos no dia 11, onde assistimos 30 crianças da nossa igreja e 50 crianças da comunidade do Juramento. E agora no dia 15 comemoramos o Dia do Mestre. E nesse domingo a nossa irmã diaconisa Mara estará homenageando os nossos professores. Eu quero particularmente agradecer a todos os nossos mestres, as nossas professoras, os nossos professores que se dedicaram nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo para ministrar as aulas da Escola do Desenvolvimento da Vida, nas nossas classes. Foi na classe dos jovens, na classe dos adultos, dos adolescentes, departamento infantil. Então nós somos gratos a Deus pela vida de cada professor e cada professora da nossa igreja. Nós não poderíamos deixar passar em branco e mais uma vez reforço, a nossa irmã diaconisa Mara estará homenageando os nossos professores. Mais uma vez o meu muito obrigado. Estamos também chegando ao final da nossa apostila, a nossa primeira apostila, que falou de comunhão, adoração, serviço. Nós estamos aqui com a última lição, a lição de número 14, que vai falar sobre evangelização. E a nossa irmã Márcia Torres, a nossa pedagoga, ela vai estar apresentando essa lição. Para frente nós vamos apresentar para vocês, a lição já está pronta, a lição de número 15, a nossa irmã Márcia Torres preparou essa lição, nós revisamos, o pastor revisou, está aprovada e logo vai chegar à sua mão a nossa lição de número 15, que é a proposta nossa, né? É a missão precípua da nossa ideia de trabalho, que é o crescimento qualitativo e crescimento quantitativo. Nós estamos gratos a Deus por poder encerrar essa etapa da nossa Escola do Desenvolvimento da Vida. Tenha agora uma boa aula, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Um bom domingo a todos. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor para todos. Que bom que estamos juntos em mais uma EDV. E hoje, de forma especial, estamos entrando na última lição dessa nossa apostila, uma apostila feita com todo carinho, para que pudéssemos chegar ao nosso crescimento, que é o nosso propósito, chegarmos juntos como uma igreja bem ajustada, bem unida, que cresce em estatura e cresce em graça. Como sempre fazemos, vamos iniciar a nossa EDV com uma oração, pedindo ao Senhor que venha nos abençoar nesse nosso trabalho e que venha nos dar entendimento de tudo aquilo que precisamos tratar nessa lição que vamos ministrar hoje. Então, que possamos fechar nossos olhos e elevar a nossa mente ao Senhor nesse momento. Senhor Deus, amado Pai, estamos aqui diante de Ti para louvar e engrandecer o Teu nome, para dizer que Tu és santo, que Tu és o nosso Senhor e que Tu és o dono do nosso coração e das nossas ações. Pai, que Tu possa nos guiar nesta lição para que possamos aprender, Senhor, tudo aquilo que Tu queres que façamos. Que possamos estar, Senhor, com os ouvidos atentos, que possamos estar com os sentidos aguçados para entendermos qual o propósito, Senhor, e qual a nossa missão como evangelistas aqui nessa terra. Fica conosco, abençoa as nossas famílias, abençoa os nossos irmãos, abençoa e dê graça, saúde e paz para todo o Teu povo. Fica conosco, é assim que Te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Então a nossa lição hoje é a lição 14, que trata ainda no módulo serviço,
e que trata de evangelização. Evangelização, isso é uma palavra muito usada, muito ousada e muito necessária desde o início dos tempos. Desde o início dos tempos, o Senhor, Ele aponta para esse propósito do anúncio da salvação dos povos, né? E nessa lição, nós temos competências a serem construídas e como competência principal, nós temos cumprir a missão do anúncio do Evangelho, resgatando pessoas para Cristo por meio do Espírito Santo. Algumas outras competências secundárias, como fundamentar biblicamente o trabalho evangelístico da Igreja de Cristo, de acordo com as narrativas e proposições do Antigo e Novo Testamento. E 2. Conhecer as diversas formas de evangelismo praticadas por Jesus que nos inspiram para o cumprimento da missão. Então, nós temos aqui a apresentação de uma missão que vem crescendo ao longo de toda essa apostila. Como eu falei inicialmente, nós estamos chegando ao fim dessa apostila, que nos preparou, que tem como um propósito o crescimento da igreja, um crescimento quantitativo e qualitativo. E essa apostila, ela vem nos preparando ao longo desse ano para que pudéssemos crescer. Nós estudamos e aprendemos sobre comunhão, sobre adoração, serviço, onde encontramos dons, talentos, aprendemos a trabalhar em equipe, a organizar reuniões, aprendemos a participar também de reuniões, a estabelecer propósitos, estabelecer metas. E depois disso tudo que aprendemos e buscamos de alguma forma, e essa era o propósito dos exercícios, buscar a prática de tudo isso que nós trabalhamos, nós chegamos agora à prática final da evangelização, que depois que a gente tem todos esses aspectos trabalhados de forma conjunta, de forma em que os irmãos percebam que eles precisam estar em comunhão, que a adoração é fundamental, que é o Espírito Santo que nos dirige, que nos faz planejar, que é o Espírito Santo de Deus que nos dá estratégia, a gente parte para a última etapa do módulo serviço, que é a evangelização. E a evangelização é a nossa grande missão, né? Não é só evangelização, não é só ganhar almas para Jesus, é também salvar vidas para Cristo. A nossa missão, na verdade, a nossa missão é levar uma nova vida de forma integral para cada homem e mulher que encontrarmos ao longo da nossa caminhada aqui na Terra. Por isso é que a competência-chave, né? A competência-chave é cumprir a missão do anúncio do Evangelho, resgatando pessoas para Cristo por meio do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai nos direcionar e nós vamos fazer esse resgate, salvar essas vidas, modificar essas vidas, tirar essas vidas do abismo e trazer essas vidas para a luz de Cristo, salvando-as e trazendo também a vida de Cristo como nosso exemplo de maior evangelizador de todos os tempos. Quando lemos em Romanos, vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos 10, e vamos ler os versículos 14 e 15.
Olha só, Romanos 10, versículo 14 e 15. Como, pois, invocarão aqueles em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como virão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas e boas coisas. Nossos pés são formosos, porque somos essas pessoas que anunciamos de forma alegre novas coisas. Nós somos aqueles que vamos levar para aqueles que precisam ouvir a palavra de Deus. Deus, nesse texto e em toda a Escritura Sagrada, nos mostra a salvação através do nosso testemunho, através dos testemunhos de muitos homens e mulheres ao longo dos tempos e através também da proclamação e do anúncio do Evangelho para todas as criaturas. Após a queda, o Senhor, ele vem trazendo um plano de salvação e esse plano, ele funciona de forma progressiva. E a culminância desse plano é em Jesus. Veja bem, houve a criação total, aí hoje houve a formação da humanidade e a queda da humanidade em Adão. Certo? Aí o que o Senhor fez? Através do chamado de Abraão, ele estabelece um povo que faria bendita todas as famílias da terra. E aí o que acontece? Acontece que o povo de Israel se desvia desse chamado. E aí, há o remanescente desse povo, que são os profetas. E os profetas pregam o arrependimento, pregam a vinda do Messias. Só que o povo não escutou. E aí, o Senhor, Deus, envia seu único filho, Jesus Cristo. O envio de Jesus Cristo é a culminância dessa forma de salvação progressiva. Jesus, que vem como servo sofredor, ele substitui o sofrimento de toda uma humanidade, de todos os homens que deveriam sofrer, e através do seu sofrimento e do seu sacrifício vicário, ele restabelece a aliança com Deus. Então, quando a gente percebe o sacrifício de Jesus Cristo, essa morte substitutiva, né, que vem trazendo Jesus perante toda uma humanidade que deveria estar em sofrimento, a gente não pode ficar calado e deixar que todo esse sacrifício tenha sido em vão. É um sacrifício que precisa ser anunciado. A proclamação do Evangelho é a nossa mais importante e urgente missão. Precisamos proclamar. Precisamos fazer dessa proclamação uma proclamação sagrada. Nós precisamos sacralizar isso, assim como temos, como igreja histórica, sacramentos do batismo e da Santa Ceia. Precisamos também atentar para a proclamação do Evangelho. Bom, na introdução, nós, aqui na página 137, desculpa, não falei a página que está a lição, ela se inicia na página 136. Aqui na página 137, nós já deparamos com o texto base de Marcos 16:15,
que é conhecidíssimo e que foi falado ao longo de praticamente todas as lições dessa apostila. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Nós temos uma importante missão: alcançar pessoas com o evangelho, ganhando-as para Cristo através da operação do Espírito Santo, ensinando-as de forma que elas possam crescer, treinando-as para que possam servir. É pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. É o Espírito Santo. O nosso papel é proclamar, é falar a mente, e o Espírito Santo fala ao coração. O nosso propósito é falar, testemunhar com a nossa boca e principalmente com as nossas ações. É evangelizar. Esse é o nosso grande propósito. Essa é a nossa grande missão. Essa missão nos remete à sublime tarefa registrada no Evangelho de Marcos de forma enfática. Esse é o propósito. Ide por todo mundo. E o todo mundo não precisa ser na África, o todo mundo não precisa ser na Ásia, porque às vezes a gente quer fazer a missão evangelística somente longe. A gente acha que levar o evangelho de Cristo é somente com missões lá para o fim, lá para o meio do mundo, porque na realidade, se a gente olhar os confins da terra bíblico, nós somos os confins da terra, partindo do meio da terra, né? Partindo de Israel, nós somos os confins. Então, a gente quer fazer isso, e quando na realidade o que nós precisamos é pregar o evangelho para a criatura que está ao nosso lado. É fazer evangelismo para uma comunidade tão carente quanto a nossa. E às vezes a gente quer ter a pretensão de ir para tão longe, quando tão perto a gente está vendo gente morrendo de fome. Fome da palavra e fome física também. Porque o evangelho, ele precisa suprir todas as necessidades. As necessidades espirituais e as necessidades físicas. Porque nós precisamos incentivar que a nova criatura venha à tona. Que a nova criatura, que haja uma mudança de mente. E mudar a mente quando você está numa situação de grande sofrimento, de grande privação, é muito difícil. Então, quando nós chegamos com uma evangelização que leva o pão físico e o pão espiritual, é uma estratégia tremenda para salvar vidas e salvar almas. Aqui no tópico 1, ainda na página 137, nós vemos assim: evangelização, uma grande missão. Evangelizar é comunicar de variadas maneiras a palavra de Deus. Variadas maneiras não são maneiras desrespeitosas. Variadas maneiras é que Deus, ele tem múltiplas formas de se revelar. O Senhor usa os nossos dons e os nossos talentos para que possamos apresentar a palavra, para que possamos proclamar o evangelho. Porém, a gente precisa entender que evangelizar é comunicar, mas de forma ordenada. Eu já vi formas de evangelismo que eu não entendi o propósito daquela forma de evangelismo, porque eu vi tudo menos Deus naquele negócio, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com as variadas maneiras. O teatro é uma variada maneira? Sim. A dança, a música, as artes de forma geral,
elas são essas variadas maneiras. A pregação, a tua vida, o teu testemunho são as variadas maneiras. Mas a gente tem que ter cuidado, porque o Senhor requer, as coisas do Senhor, elas precisam ser planejadas pelo Espírito Santo de Deus, dentro de uma ordem e dentro de uma metodologia também que está contida na Bíblia. A Bíblia é nosso livro, é a nossa regra de conduta, de ética e fé. Então, precisamos adequar as nossas maneiras à palavra de Deus, para que a gente para que não ocorram erros, como estamos vendo tantas coisas absurdas acontecendo. Escondidas nessa questão do evangelismo. A gente precisa ter cuidado de não deixar os nossos desejos carnais expandirem e se esconderem atrás da palavra de Deus. Precisamos ter muito cuidado. Em Mateus 28, 19, 20, diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Ensinar é evangelizar. Ensinar também é formar discípulos. E quando você forma discípulos, ensinando, batizando, você também está formando servos fiéis. E aí, essa não para, é uma escala que vai crescendo. Eu formo servos, que formarão servos, que formarão servos, que formarão servos. E assim, o reino de Deus vai se expandindo, vai ampliando. Evangelizar é a missão mais importante e urgente da Igreja de Cristo. Não podemos adiá-la, nem substituí-la. É importante. Lembra que na última aula trabalhamos o que é importante e urgente? Essa aqui é importante e urgente. A gente não pode deixar as urgências cotidianas abafarem a principal missão da igreja, o principal mandato da igreja: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Olha o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 2, de 1 a 2. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vós, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para lhes proclamar o ministério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Paulo era um homem de muitas letras. Paulo era um homem muito culto, muito preparado. E, no entanto, Paulo anuncia um Cristo, e um Cristo crucificado, que derramou seu sangue por nós para nos salvar, que foi o último cordeiro. É esse o evangelho que precisamos pregar, de um Jesus Cristo, e um Cristo que nos salvou, um Cristo que deu a sua vida por cada um de nós. Quando nós somos chamados para viver as boas novas da salvação e convertemos o nosso coração e mente ao Senhor, a gente quer sair pregando para todo mundo, a gente prega até para poste, né? A gente cria uma paixão que nós crentes chamamos de primeiro amor. E até existem louvores, né, que falam que quero voltar ao primeiro amor, né? Quero voltar a Deus. Porque a gente sai pregando para todo mundo, a gente sai pregando para nossa família, e a gente sai falando do amor de Jesus e o que Jesus fez por cada um de nós. E é aquela empolgação, só que nós não podemos perder esse primeiro amor. Essa evangelização, essa vontade de evangelizar todos e
tudo. Essa vontade, ela precisa ser apaixonante todos os dias. Sabe, a gente tem que olhar para Jesus como um esposo e uma esposa que estão muitos anos casados. A gente tem que olhar e se apaixonar a cada dia. E pensar assim, hoje é um novo dia e eu me apaixono por você de novo. E por isso eu quero falar de ti. É a mesma coisa com Jesus. Não é nada fácil a vida de um evangelista. E isso desanima muito. Aqui na página 138, no primeiro parágrafo, vem falando algumas coisas que desanimam a vida de um evangelista, a nossa vida. Impedimentos sociais, físicos, rejeições, decepções, coisas que acabam com o nosso vigor de caminhada, diminuindo muitas vezes e até adormecendo a missão que tem dentro de cada um de nós. Porque se nós somos a habitação do Espírito Santo e o Espírito Santo se move, nós temos uma força dinâmica dentro da gente. E essa força dinâmica, ela não pode parar. Ela é alimentada pelo nosso amor a Deus. Então, se ela é alimentada pelo nosso amor a Deus, a gente precisa se apaixonar, mesmo perante as durezas dessa vida. É igual ao casamento. Esse casamento de muitos anos que eu falei. No início, a lua de mel, a gente está apaixonadíssima. Mas quando a gente chega aos 29 anos de casamento, como eu, a gente já passou por muitos defeitos, por muitas coisas que nos deixam às vezes irritadas e que deixam também os nossos maridos irritados. Mas a gente tem que olhar e tem que se apaixonar e a gente acaba se apaixonando e amando a cada dia de forma diferente. A cada dia a gente se apaixona e a gente ama e aí te dá um novo vigor para continuar a caminhada. A Igreja de Cristo na Terra precisa acordar e ter convicção do senso de urgência no evangelismo. A gente não pode ter medo de evangelismo. Olha só, no livro de Marcos, nos versículos de 9 a 20, tem um manual do evangelista para você não ter medo. Vamos abrir juntos no livro de Marcos, dos versículos de 9 a 20. Marcos 16, versículos de 9 a 20. Vamos ler? Olha lá. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou aqueles que tinham estado com ele, aos quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não creram. E depois manifestou-se de outra forma, e 2 deles que iam de caminho para o campo. E indo estes, anunciaram aos outros, mas nem ainda esses creram. Finalmente, apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa. E lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que tinham visto já ressuscitados. E disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal, dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Isso aqui tira todo medo. O Senhor está garantindo, vai, porque eu estou garantindo você. Vai, porque nada de mal vai te acontecer. Vai, porque em meu nome tu curarás enfermos. Vá, porque em meu nome
tu ressuscitarás pessoas. Vá, porque em meu nome você salvará muitas vidas e nada vai te acontecer. Se você comer alguma coisa ou beber algo que esteja ruim, ou até mesmo envenenado, você não vai morrer, porque eu estou garantindo. Isso aqui é uma injeção de ânimo para esse primeiro parágrafo aqui, que esfria o nosso coração quando estamos evangelizando. Muitas vezes as bebidas e as comidas são faladas para nós e nos envenenam e machucam o nosso coração. Muitas vezes somos atacados, acusados, ridicularizados. E isso dói no nosso coração, mas o Senhor fala, vai porque eu não vou deixar essas coisas entrar. Essas coisas entrarem em você, no seu coração. O nosso trabalho é um trabalho urgente. Urgente. Olha o que diz em Hebreus 2:3. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram. Olha só, foi o Senhor que começou o propósito de salvação e Ele confiou a nós a continuidade, porque Ele habita em nós. Precisamos aproveitar todas as oportunidades para falar de Cristo, porque a colheita vai ser grande. As almas estão aí para serem colhidas. O Senhor conta conosco e nós ouvimos, e nós temos que fazer como essas mulheres que foram passando, mesmo que não creiam. Vai ter um momento em que todo joelho se dobrará e todos verão. Então, nós precisamos aproveitar as oportunidades, mas de forma reverente, de forma respeitosa e de forma bíblica. No tópico 2, existe uma diferença entre evangelismo e evangelização. Evangelismo é a doutrina, tá? É a forma como se fosse a teoria. E a evangelização é a prática efetiva da proclamação do Evangelho, quer pessoal, quer coletivamente, levando a cumprir plenamente o mandato que Jesus nos delegou. A proclamação do Evangelho é urgente, é necessária e é o mandato de Jesus. E nós, como crentes obedientes, pessoas de fé, não podemos nos calar. Temos a metodologia toda, aprendemos a traçar essa metodologia de evangelismo. E agora, chegou a hora de botarmos em prática todas as reuniões, planejamento, adoração, comunhão, todo o nosso testemunho de fé, de união e de crescimento da nossa igreja precisa ser colocado para fora. Lembra daquela redundância que eu uso muito? Sair para fora. A evangelização é sair para fora. Que possamos ficar com esses versículos guardados na nossa cabeça. Que possamos entender que a proclamação do Evangelho é urgente, é importante e ela precisa estar dentro dos nossos corações, sacramentada. Precisamos falar, precisamos agir e precisamos cumprir o nosso id, que é indo, agora e já. Que Deus abençoe a todos. E na próxima semana, a gente continua da página 139, o tópico 3, porque temos que evangelizar. Fiquem com Deus.